Olá amigos, um abraço a todos, continuando nosso estudo da semana, focalizando o tema Educação no Jardim do Éden. Temos visto o quanto a educação, o conhecimento, a obediência é algo que nos ajuda muito na nossa vida pessoal e na nossa vida cristã também. Vimos até agora como Deus transformou o Jardim do Éden em uma escola modelo e uma sala de aula maravilhosa, gloriosa. Se pensarmos em tudo que o primeiro casal estava aprendendo com um professor, o maior professor do universo, o próprio Deus. Então lamentamos nesse episódio que a lição que Adão e Eva estavam aprendendo, eles não captaram corretamente. Não foi bem adaptada para eles. Não que Deus não adaptasse, mas Deus deixou que eles escolhessem muitas coisas. E as escolhas justamente muitas vezes não são muito boas. Mesmo que a lição seja maravilhosa e o professor seja assim um dos melhores, o aluno tem que ter uma captação e uma adaptação daquilo que está sendo ensinado. O primeiro casal, os primeiros alunos, acabaram aceitando as insinuações do invasor, do professor invasor, e acabaram então caindo numa situação muito delicada. Quando a gente não escuta aquilo ou aqueles que têm experiência, nós caímos numa situação geralmente muito delicada, se não voltarmos em tempo. Eu me lembro que quando eu tinha meus 13 anos, eu tinha um amigo na escola que começou a me levar para o mau caminho. Esse amigo ele era muito respeitado pela meninada e pelos meninos da rua, e eu comecei a andar com ele, me associei com ele. E ele disse: olha Beto, se você fizer algumas coisas comigo, o pessoal vai te respeitar. Entendeu? Você parece que é meio molão assim, é da igreja, então você tem que agitar um pouquinho mais, vem comigo. Então eu comecei a acompanhar esse meu amigo e comecei a fazer algumas coisas erradas. Por exemplo, a gente ia numa banca de jornal, ele distraía o dono da banca enquanto eu pegava um monte de gibi e colocava ali na jaqueta. E a gente ia embora depois sorrindo, entrava nos supermercados, nos mercadinhos, e ali a gente pegava chocolate, barras de chocolate, escondia na roupa. Quando tinha aqueles caminhões que vinham da feira, perto das 3 da tarde, geralmente tinha aquelas valetas fundas, e o caminhão, como era assim, um veículo grande, ele passava bem devagarinho. Nesse momento, o meu amigo dizia assim: vem comigo, vem comigo. Ele corria, pulava em cima do caminhão, pegava uma peça de mussarela, jogava, eu segurava a peça de mussarela, ele pulava do caminhão, eu jogava para ele, pulava um muro que tinha logo em frente, com uma peça de mussarela, desaparecia, e depois então a gente repartia o produto então dessa traquinagem, tá? E eu estava me tornando um mau elemento por causa disso. Até que um amigo da rua, chamado Toninho, eu agradeço muito a ele e a mãe dele, eles perceberam o que estava acontecendo. E Toninho passou a me convidar: Roberto, vamos lá em casa fazer a lição juntos, lá. Minha mãe vai fazer um suco, vai fazer lá um bolo. E eu passei a ir então com o Toninho, e a mãe dele percebeu o problema e me envolvia ali em algumas tarefas, ali na casa, e fazia com que eu levasse alguma coisa para casa. Ela fazia um bolo, dizia: leva para sua mãe, e eu fui fazendo amizade então com aquela família, e graças a Deus foi uma boa escolha, porque isso me livrou de sérias encrencas, que depois o meu amigo se meteu, e eu pensei, se eu tivesse com ele, eu estaria na mesma situação. Graças a Deus as escolhas foram para o bem. A pior decisão, a pior escolha que Adão e Eva fizeram foi dar ouvidos às insinuações da serpente. Perderam tudo num instante assim de desconfiança e teimosia, descobriram o bem que estava patente, descobriram também o mal. E viram isso num momento só. Quando diz a Bíblia, quando eles comeram do fruto, diz que perceberam que estavam nus. Foi a primeira reação do mal. Foi justamente a vergonha de estar nu, perderam a proteção espiritual. E então perceberam que estavam nus e foram se esconder. Então é perigoso fazer escolhas sem consultar a Deus, sem aceitar a orientação de quem tem experiência, a direção de quem tem a solução. Um navio chamado América Central, que estava no Oceano Atlântico, e estava chegando já no seu destino, mas bateu numa pedra e começou a afundar lentamente. Não era um buraco grande no casco. E eles então o capitão percebendo que poderia ter problema, passou um sinal então de alerta, de perigo, e um outro navio se aproximou. E então o navio que se aproximou disse: capitão, tudo bem por aí? Aí eu disse: o capitão, estamos fazendo apenas uma manutenção. Não falou que havia um buraco no casco. Estamos fazendo uma manutençãozinha aqui, e se você puder nos ajudar quando a gente chamar. E o capitão do navio que se aproximou era muito experiente. Ele viu que o nível do navio não estava normal.
Ele disse: capitão, o senhor vai me perdoar, mas o senhor gostaria de pegar os seus passageiros e uma parte da tripulação e colocar no meu navio, só para garantir? O capitão teimoso disse: eu já disse para o senhor que eu estou fazendo uma manutenção, não é preciso que o senhor fique aqui. Faz o seguinte, vai embora, e se eu precisar eu chamo do senhor. Eu chamo o seu navio para me ajudar. O capitão do navio que estava aí prestando aquele socorro ficou até assustado, disse: tudo bem, se o senhor acha assim, eu acho não, eu estou dando uma ordem para o senhor, eu não quero o senhor aqui, vai embora e se eu precisar eu chamo o senhor. Gente, 1h30 depois, o navio América Central estava no fundo do mar com 500 passageiros. O outro navio se aproximou e pôde salvar poucas pessoas que estavam ali boiando nas águas geladas do oceano. Como foi ruim para esse capitão do América Central ele tomar uma decisão errada, fazer uma escolha errada. Que lástima! Tudo por causa de uma teimosia e uma decisão errada. O primeiro casal, ao dar ouvidos à voz da serpente e assumir uma postura de autossuficiência, perdeu o direito de viver no lar edênico. E esse direito, veja, Deus colocou um querubim ou querubins na frente do jardim para que eles não pudessem entrar e pudessem pegar então o fruto da árvore da vida. Perderam o direito de entrar nesse jardim. Só tem um jeito de recuperar o que foi perdido, é depois da vinda de Jesus. Depois de quando Jesus instalar a nova terra. Então, Ellen White diz que o jardim do Éden retornará para a terra como o jardim de Deus. Será o único momento que vão recuperar o que perderam. E tem a pergunta número 4 da parte de quarta-feira. Através do Senhor Jesus, muita coisa será recuperada após a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Que coisas poderíamos recuperar hoje em dia com o Senhor Jesus Cristo? É uma pergunta. O que nós podemos recuperar hoje com o Senhor Jesus Cristo? Aí nós temos um texto do apóstolo Pedro, 2 Pedro 1, verso 3 em diante, e diz assim: Pedro, visto como o seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. Verso 5. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude acrescente o conhecimento, ao conhecimento acrescente o domínio próprio, ao domínio próprio acrescente a perseverança acrescente a piedade acrescente a fraternidade e a fraternidade acrescente o amor. Porém, se em vós existirem essas coisas, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos, de maneira que vocês vão conhecer e chegar ao pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, diz o apóstolo Pedro, procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a pergunta, o que podemos recuperar através do Senhor Jesus Cristo? Podemos recuperar as virtudes do Senhor Jesus Cristo, como por exemplo a fé, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Essas virtudes nos tornam semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Para termos essas virtudes, precisamos do conhecimento. E o conhecimento só vem pela aplicação da educação na vida daquele que deseja aprender. Gente, o conhecimento hoje é tudo. É preciso ter conhecimento. Eu recebi pela internet um e-mail mostrando o poder do conhecimento, onde contava uma historinha de um gato perseguindo um rato, e o rato fugindo, e o gato atrás pega, não pega, e o ratinho fugindo desesperado, até que o gato conseguiu botar o rato num beco sem saída. O ratinho olhou para todos os cantos e viu lá no fundo da rua um pequeno buraco na parede, ele correu lá e entrou no buraquinho. E então o gato ficou lá fora tentando pegar o rato, enfiando a patinha, tentando com a unha pegar o ratinho, e o ratinho então se estreitando naquele buraco todo apertadinho e pensando: eu estou morto, daqui não vou conseguir sair com vida. De repente o gato não conseguia alcançar o rato, aconteceu um certo silêncio, de repente o latido de um cachorro. O ratinho pensou: um cachorro? Gato tem medo de cachorro? Se o cachorro entrar na rua eu estou salvo. Os latidos aumentaram, 5 latidos, 3 miados.
4 latidos, 2 miados. 2 latidos, 1 miado. 1 latido, nenhum miado. Mais um latido, ninguém miou. Outro latido, silêncio total. O ratinho ficou esperando, teve outro latido, o silêncio, ele pensou, o gato foi embora. O ratinho saiu para fora da toca, olhou para o lado direito, não viu ninguém. Quando olhou para o lado esquerdo, o gato estava grudado na parede, com a pata bem em cima da abertura daquele buraco, no muro. Quando o ratinho olhou para o lado esquerdo, o gato deu uma patada certeira, pegou o ratinho nas unhas e já ia devorando. O ratinho olhou para todos os lados e disse, espera aí, antes de você me devorar, cadê o cachorro que estava aqui? O gato olhou para o rato com um olhar inteligente e falou, meu amigo, nesse mundo moderno e globalizado, quem não aprender a falar 2 línguas morre de fome. E devorou o rato. Olha o poder do conhecimento. Nós só conseguiremos ter as virtudes do Senhor Jesus Cristo se nós obtivermos conhecimento pela palavra de Deus. A educação cristã faz com que nós tenhamos conhecimento. Nós alcancemos o conhecimento. Não é uma coisa assim de bate-pronto, não é uma coisa mágica. É preciso diligência, é preciso estudo, é preciso dedicação. Ninguém recebe consagração de um momento para outro. É um processo que vem ao longo da vida, com a experiência da pessoa. Ellen White escreveu em Meditações Matinais, de 1995, na página 127, o seguinte, precisamos ser semelhantes a Cristo. E ela diz, esforcemo-nos por tornar nossa vida aquilo que Cristo designa que ela seja, cheia do aroma do amor de Deus e cheia do próprio Espírito Divino de Cristo, cheia de santas aspirações para com Deus. Esforcemo-nos para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Gente, o testemunho de uma pessoa, de um crente semelhante a Jesus, vale, olha, muito diante de Deus. O grande pregador Tom Allen, um pregador escocês, ele aceitou Jesus e quando ele perguntou, pastor Tom Allen, como o senhor aceitou Jesus? Ele diz, eu aceitei Jesus, sabe como? Escutando um soldado negro cantar um hino. Gente, ele disse, quando eu escutei aquele soldado negro cantando um hino, não foi a música, não foi assim a melodia que me convenceu, nem a voz do cantor. Sabe o que foi? A forma como aquele rapaz cantava aquele hino, falando sobre estavas lá quando crucificaram a Jesus. Quando ele cantou esse hino, mas cantou com um amor, cantou com uma veracidade, com uma convicção tão grande, que eu estava no exército. Quando eu vi o rapaz cantar, eu disse, eu quero o Jesus que esse rapaz tem. Eu fui conversar com ele e ele me falou de Jesus e eu aceitei Jesus no meu coração. Olha quanto pode fazer o testemunho de uma pessoa crente que tem Jesus Cristo no coração. Nosso desejo nesta transmissão é que Deus nos ajude a termos essas virtudes em nossa vida. Com o apoio do Espírito Santo, com certeza nós conseguiremos ter as virtudes que nós mencionamos e que Pedro mencionou. Essas virtudes que nos tornam semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Havia um soldado no exército americano que ele sofreu muito. Sofria zombaria, sofria assim perseguição, maus tratos dos amigos, dos superiores. Qualquer pessoa normal teria desistido e mandado tudo para o inferno. Um jovem se aproximou e disse, escuta, como é que você aguenta tanta coisa? Eu não aguentaria o que você aguenta, eu não queria metade do que você aguenta. O rapaz sabe o que é? Que quando as pessoas zombam de mim, quando escarnecem de mim, quando me maltratam, sabem no que eu penso? O que Jesus faria no meu lugar? Aí eu me aquieto, eu fico tranquilo e deixo que apenas Jesus transpareça em minha vida. Gente, esse moço, que era um testemunho vivo da semelhança de Cristo, ele levou 89 colegas do pelotão dele, levou ao Senhor Jesus Cristo. Olha, o que uma vida que tem semelhança com Jesus faz é algo impressionante. Por isso, meu desejo, Deus vos abençoe. Deus abençoe a todos nós. Eu quero ter na minha vida essas virtudes que o apóstolo Pedro falou. Eu gostaria de lançar esse desafio para você. Quero você também ter as virtudes que Cristo possuía em sua vida. Olha a Deus, Ele te considerará com certeza com o poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até quinta-feira em nosso estudo. Obrigado pela atenção. Amém.